Paz do Senhor, queridos. Amém? Quem está alegre com Jesus aí nessa? Abra sua Bíblia desde já. Quero louvar o Senhor pela rica oportunidade de estar aqui. 2 Samuel, capítulo 6. Vamos ler do versículo 1 até o 11, perdão. Louva a Deus pela rica oportunidade, como assim tem dito, e rever os irmãos, vendo que todos estão bem. Glória a Deus, com a alegria do Espírito Santo, e estarmos na sua presença é muito importante, né? Nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo hoje, na situação que o mundo se encontra, e glorificamos a Deus por todos estarmos de pé, né, anelando aí a volta de Jesus. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém. Segundo livro do Samuel, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 11. Rever aqui o evangelista Valdemir. Glória a Deus. Glória a Deus. Já tem muitos anos que eu não vejo, né? Na época eu fiz o básico de teologia lá no Pastor Poli, no Ministério Ágape, né? 2002. Só tem 24 anos atrás, né? A gente não está ficando velho, né, irmão? Eu tinha me convertido já há pouco tempo, né, nessa época. Mas vamos ler a palavra. Diz assim: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Depois levantou-se Davi e partiu para Baal-Judá, com todo o povo que tinha consigo, para trazerem dali para cima a arca de Deus, a qual chamada pelo nome, o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta sobre os querubins. Puseram a arca de Deus em carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava sobre o outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Foram, pois, levando da casa de Abinadab, que estava sobre o outeiro, com a arca de Deus, e Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel tocavam perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau de faia, como também com harpas, saltérios, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e depois o feriu ali, e Uzá morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rodura em Uzá, e passou-se a chamar aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Davi, pois, teve medo do Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas fê-la entrar na casa de Obed-edom, o Gitita, e ficou a arca do Senhor 3 meses na casa de Obed-edom, o Gitita, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar a Deus com um hino, né, que retrata quando Jesus nos alcançou, né? Aonde nós estávamos. Pode me acompanhar aí, irmão? A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre e desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas
estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo, desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. A igreja. Quando Jesus estender a sua mão, quando Ele estender a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Você lembra desse dia, quando Deus estendeu a sua mão para você, para nós? Que dia maravilhoso, né, irmãos? Muitos, às vezes, mergulhados em delitos e pecados, outros entristecidos por alguma coisa, ou sem esperança, mas Jesus, Ele segurou a nossa mão cansada e nos resgatou do lamaçal do pecado. Ele nos purificou, escreveu o nosso nome no livro da vida e nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. É um privilégio imenso para nós, aqueles que estavam ali inclinados para o mal. Hoje não, hoje nós somos sal e nós somos luz dessa terra, chamados por Deus com autoridade e poder para pregar a sua palavra, chamados por Deus para uma grande missão, chamados por Deus para glorificar o seu nome, chamados por Deus para ir lá na seara do diabo e resgatar vidas da condenação para a salvação. Nós somos chamados por Deus para usar o nome de Jesus para curar as enfermidades, expulsar os demônios, falar em outras línguas, movimentar essa terra como representante de Deus. Você é poderoso, tem autoridade, tem poder, e você vai no nome do Senhor dos Exércitos. Nós não somos qualquer um, nós temos um chamado de Deus. E hoje eu quero falar com a igreja sobre carregar a presença de Deus. Como você está carregando a presença de Deus na sua vida? Nós vamos falar aqui de duas pessoas. Nós vamos falar de Abinadab e vamos falar também de Obed-Edom. Abinadab, ele fica 20 anos com a arca do concerto de Deus dentro da sua casa, a arca da aliança. Após, pela desobediência do povo de Israel, essa arca é levada pelos filisteus, fica 7 meses lá no acampamento, depois ela é devolvida, porque grande doença Deus colocou sobre aquele povo ali que era idólatra. Essa arca é resgatada
e é colocado na casa de Abinadab e fica lá 20 anos. E a Bíblia em momento nenhum cita se o que aconteceu com Abinadab ou a sua família durante esses 20 anos está na presença. Às vezes nós andamos na presença de Deus, carregamos a palavra que simboliza a voz de Deus, caminhamos porque fomos lavados e remidos por Deus, mas às vezes não vivemos as grandes ações e milagres que Deus quer agir sobre o seu povo. 20 anos na presença e não houve nenhuma mudança na vida da casa de Abinadab. Quem anda na presença de Deus tem que ser diferente. Quem anda na presença de Deus tem que ter poder de Deus. Quem anda na presença, está na presença, a presença precisa ser evidenciada, porque diz a palavra que nós não vamos precisar nos identificar, mas o brilho de Deus estará na nossa face. Quem anda na presença tem Deus, quem anda na presença tem paz, quem anda na presença modifica o lugar que está, quem anda na presença, Deus se faz presente naquele lugar. É a presença. Abinadab também era da tribo de Levi, ele participava do sacerdócio ali também, mas estava com a arca de Deus que simbolizava a presença, mas a arca estava no lugar errado. Estava como dentro da casa dele, mas como se estivesse em depósito. É como se a gente pegasse a palavra de Deus, um exemplo, e você só pega nela quando você vem na igreja. Ela fica lá, ela está lá. A palavra das promessas está lá. A Bíblia fechada é um livro comum, mas quando ela abre, ela produz fé, ela produz mudança, ela muda a situação da casa, ela muda a situação da pessoa que lê, ela muda a situação da família, porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica o seu lar, o homem ele passa a ser o provedor, o sacerdócio, o intercessor, nele tem a autoridade de Deus, porque ele se enche da palavra, ela não está esquecida no canto, ela está em evidência na vida dele e na meio da sua família. A presença não pode estar no canto qualquer, a presença ela tem que ser carregada em nós, em nosso coração, para que possamos frutificar frutos dignos de arrependimento, que glorificam o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Mas Abinadab deixou lá no canto. Ele não evidenciou a presença de Deus que estava ali real na casa dele. Nós às vezes podemos andar ao lado de Deus. O nosso amado evangelista citou João 17, que fala que a intercessão de Jesus, que fala que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando a palavra diz, né, aquele que está em Cristo, essa palavra em, ela quer dizer inserido nele, dentro dele, como se fosse um. Quando ele diz que a casa, a boa casa é edificada sobre a rocha, não é estar somente em cima da rocha, mas é edificada na rocha. Quando vai se construir uma casa sobre a rocha, ele perfura a rocha para penetrar os alicerces dentro da rocha. Aí poderão vir os rios, soprar os ventos, a tempestade que for, mas a casa permanecerá de pé, porque a casa está enfincada na rocha que é Jesus, e ela não se abala, mas ela permanece para sempre. E Abinadab não soube aproveitar a oportunidade que ele tinha. E quantos irmãos às vezes estão dentro da igreja, mas não sabem aproveitar a oportunidade da presença de Deus na sua vida?
Presença de Deus não é vir à igreja. Presença de Deus não é só ler a Bíblia. Presença de Deus é vivenciar a fé gerada pela palavra de Deus que você leu e absorveu e praticou. Eu preciso negar-me a mim mesmo, seguir a Jesus, tomar a minha cruz e segui-lo, a ponto de dar a minha vida por Ele, negar-me a mim mesmo, sujeitar a Deus e resistir o diabo para que Ele fuja de nós. Por quê? Porque estou inserido em Deus e Deus está inserido em mim, e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aquele que tem Deus, irmãos, vem à igreja porque ele vem para adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele não vem à igreja só por vir ou para mostrar para o pastor que ele é o pastor, estou aqui. Não, ele vem à igreja para dar aquilo que ele já tem. Se eu estou cheio de Deus, eu dou glória a Deus. Se eu estou cheio de Deus, eu exalto a Deus. Se eu estou cheio de Deus, eu falo em línguas estranhas com Deus. Se eu estou cheio de Deus, algo vai acontecer diferente, porque aonde está amontoado pedras de Deus, ali se amontoarão fogo ardente sobre o altar, que jamais se apagará em nome de Jesus. Não podemos fazer igual a Bernardo, deixar Deus no canto. Quando eu fico chateado, Deus, senta um pouquinho aqui que eu vou resolver um problema. Não, servo de Deus resolve seus problemas à luz da palavra de Deus, usando a lente da palavra de Deus para enxergar. É assim que a gente usa o óculos para corrigir a nossa visão. Eu preciso viver segundo a lente da palavra. Ser espiritual como Jesus. Lembra de Jesus? Foi provado ali com aquela mulher muda. Jesus não responde nada de imediato. Ele antes se assenta, se abaixa, mexe na areia. Depois, inspirado por Deus, ele fala: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Esse está cheio de Deus. Esse está cheio da presença do Pai. Esse tem a mente do Pai, imita o Pai, porque ele não está carregando a presença, ele está levando dentro de si, e isso está frutificando na vida dele. Mas nós temos também Obed-Edom. Obed-Edom, quando Davi ele vai para Jerusalém, funda o seu reino ali, ele quer levar a presença de Deus para lá. Depois de 20 anos, junta muitos homens, 30 mil, que ele fala aqui, junta, faz um grande movimento. Ele faz aquilo que é certo, mas da maneira errada. Ele evidencia a presença de Deus diante de 30 mil. Ele vai dizendo: a arca representa a presença. Olha, eu sou um servo de Deus, eu represento nessa nação a presença de Deus. Mas quando ele precisa manifestar a presença de Deus, ele não consegue manifestar, porque ele faz errado. Não adianta carregar a presença em um automóvel zero quilômetro. A presença não é para ser carregado em um utensílio ou um carro, é para ser carregada por mim, dentro de mim, na minha memória, inculcada na minha mente. Eu preciso levar a palavra no meu coração. E quando o Zá toca ali na arca, ele é fulminado, porque a arca não tinha que estar no carro, a arca tinha que estar sobre os ombros do sacerdote. A palavra é carregada aqui, nos lombos, nos ombros, na responsabilidade do peso da palavra que te transforma, da palavra que te muda, na palavra que carrega a presença, na palavra que você representa. Essa palavra precisa ser carregada por você e não mais por ninguém. Ele estava em desobediência para com Deus, porque quando a arca foi constituída por Deus, lá juntamente com Moisés,
ele passou todo o procedimento como que a arca deveria ser transportada. Mas quando essa arca é tirada dali, desse trágico momento e colocado na casa de Obed-Edom, a palavra de Deus diz que em 3 meses Obed-Edom prosperou. Então você vê que foi falado aqui também, né? Não é tempo de carteirinha de membro, é como você carrega a presença. É como você carrega, como você tem carregado a presença de Deus na sua vida, irmão. Como você tem carregado. Quando Obed-Edom levou a arca para dentro da sua casa, ele colocou na sala. É um lugar de evidência. A sala é onde tu recebe a visita. É ou não é? Quarto é lugar para esconder coisa, tua intimidade. Mas a sala é para evidenciar. Quem chega na casa de Obed-Edom vê a presença. A presença está lá. Quando alguém chega na tua casa, vê a presença ou vê outra coisa? A presença de Deus tem que estar evidenciada dentro da minha casa. As pessoas que chegam para me visitar, a glória de Deus é para Ele, toda adoração, toda honra, toda glória, todo louvor. Eu só sou assim porque Deus está agora dentro da minha casa. É lugar de evidência, irmão. Tem cristão que só é cristão dentro da igreja, mas quando ele vai para o trabalho, ninguém sabe que ele é crente. Aonde está pregar em tempo e fora de tempo? É claro que precisa ter sabedoria. Você não vai roubar o patrão, o tempo do patrão que ele te paga o salário para você pregar a palavra na empresa. Mas naquele momento do refeitório, olha, Jesus é bom, te ama, mudou a minha vida. Em determinado momento, olha, o meu testemunho fala por si, para que a glória de Deus seja resplandecida na minha vida. Olha, você é diferente, sim, eu tenho uma presença, eu carrego a presença. Deus está comigo, Ele está comigo em todo momento. Você quer também mudança de vida? Entregue sua vida para Cristo e Deus resplandecerá a sua glória sobre a sua vida. Por quê? Porque você está carregando a presença no lugar aonde deve ser carregado. Então Obed-Edom botou na sala. Quem chega vê a presença. Quem chega sente a presença. Quem chega vê o plano de misericórdia e graça que Deus tem para todos aqueles que precisam de Deus. E isso somos nós que precisamos evidenciar. 3 meses na casa de Obed-Edom, e ele foi abençoado. Aquele que era anônimo passou a ser conhecido por toda a nação, porque até então não se falava de Obed-Edom. Mas quando a arca entrou dentro da sua casa, toda a nação de Israel ficou sabendo quem era Obed-Edom. É aquele que dá glória a Deus, é aquele que evidencia, é aquele que mostra a presença, é aquele que oferta a presença. E nós, irmãos, precisamos ter a mesma atitude. Nós podemos ser anônimos hoje, mas Deus, através da presença de Deus, Deus pode nos levar para levar mensagem de transformação em muitos lugares. E Ele só vai levar a partir do momento que você mostrar a presença de Deus e há na sua vida. 3 meses foi suficiente. E o outro teve 20 anos para mostrar a presença e não mostrou. Ele foi levado para o serviço do templo de Deus. A sua família toda ficou envolvida também com a obra do Senhor. Muitas coisas Deus fez na vida de Obed-Edom, porque ele glorificou o nome do Senhor. Mas eu quero te falar mais 3 coisinhas que a arca representava, ou que ela continha, melhor dizendo. A arca era feita toda de ouro, madeira de acácia revestida de ouro. O ouro representa a glória de Deus. O ouro é algo que quando você chega, ele logo é evidenciado. E o ouro representa a presença de Deus.
O ouro, ele precisa ser polido, puro, porque o nosso Deus, ele é puro e verdadeiro também. Mas Deus, irmãos, quando ele criou o homem, ele não quis fazer nada sozinho. Ele chamou a gente para ser coroa da glória da sua criação. Mas o pecado veio, transgrediu o homem, e a madeira de acácia que está dentro da arca ali é uma madeira muito difícil de se trabalhar, cheio de nós, farpas. Isso fala muito de nós, né, irmão? Às vezes Deus está falando contigo, meu filho, faz assim, mas você está soltando as farpas até mesmo contra o próprio Deus. Deus está querendo planear a sua vida para você ser uma madeira lisa, bonita e perfeita, mas você está soltando as farpas e os nós estão atrapalhando o teu crescimento na presença de Deus. Madeira difícil de se trabalhar. Somos nós, por muitas vezes, até Paulo disse: olha, o mal que eu não quero fazer, faço, e o bem que quero fazer, isso não faço, porque o pecado que está em mim dificulta muita coisa. Precisamos deixar que o nosso Jesus, o carpinteiro, irmão, venha aplainar a nossa vida para a glória do seu nome, para exaltar o nome do Senhor. E essa madeira, irmãos, ela só vai ficar melhor e vai tomar forma, porque você vai planando, ela não vai tomando forma 100%, mas quando o ouro de Jesus bate sobre a madeira, quando o ouro reveste a madeira, ela fica bonita, ela fica perfeita. Por dentro ela é fraca, ela é frágil, ela é barro, mas a glória de Deus, quando está por cima de nós, nós glorificamos a Ele, e a perfeição vem pela presença de Deus na nossa vida, irmão. Sozinho a gente não pode não, mas quando somos revestidos da glória de Deus, o milagre acontece, a mudança acontece, aquilo que é legal acontece na nossa vida. E a arca de Deus, irmãos, construída, ela levava 3 coisas dentro dela, e é o que nós precisamos carregar. A Bíblia fala que ela carregava as tábuas com um decálogo, ou os 10 mandamentos nela registrados. A tábua fala de moralidade de Deus, fala sobre a perfeição moral de Deus, fala daquilo que Deus requer de cada um de nós. Então, para você carregar a presença, você precisa mergulhar nessa moralidade de Deus para exaltá-lo. Quem carrega a presença não adora outros deuses, não consulta outras forças. Quem está cheio de Deus clama ao Senhor, e Ele diz que revela coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Nós precisamos usar a nossa fé, porque quem está na moralidade de Deus só adora Ele, não adora outros deuses. Não faz para Ele imagem de escultura, de nenhuma semelhança que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem debaixo das águas da terra. A confiança dele não está lá no sal grosso, não está na pulseirinha, não está na flor, não está na rosa. A confiança dele está no Pai, está no Senhor. Ele pode tudo, porque Ele é soberano, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele pode tudo. Quem é cheio de Deus só confia nele. Glória a Deus. Quem confia no Senhor é cheio de Deus, separa tempo para Ele. Quando Ele fala guarda o sábado, você precisa guardar um tempo para Deus. Quem tem a presença de Deus, ele não mata, ele não rouba, ele não adultera, ele também não cobiça nada de ninguém, ele não levanta falso testemunho de ninguém, ele honra o seu pai, ele honra a sua mãe. Quem tem a moralidade de Deus está cheio de Deus, carrega a presença de Deus,
Não tem como, ó irmão, sair água doce e água salgada da mesma fonte. Ele diz: se eu faço mal ao meu irmão, o amor de Deus não está em mim. E se o amor de Deus não está em mim, a moralidade de Deus também não está em mim. Eu preciso carregar essa presença. Eu preciso ser abençoado como Obed-Edom foi abençoado. Eu preciso carregar esse padrão moral de Deus. Segundo lugar, ele diz que carrega ali a vara de Arão florescida. Certa ocasião, Arão foi contestado no chamado dele, no seu sacerdócio. A Bíblia diz em 1 de Pedro 2,9 que nós somos sacerdócio real de Deus, geração eleita, escolhidos de Deus, para levar as boas novas de Deus para todo e qualquer lugar. E foi contestado o seu chamado, a sua autoridade. Eu quero te dizer para você nessa noite: não tenha dúvida do seu chamado. Quem tem a presença de Deus não tem dúvida daquilo que Deus chamou. Olha, lembra de uma coisa, ele diz que em nome dele expulsaria os demônios, no nome dele as enfermidades seriam curadas, em nome dele falaríamos novas línguas, em nome dele daríamos ordem ao monte para sair do seu lugar e cair no mar. É no nome dele, irmão. Você tem autoridade de Deus nessa terra para fazer e realizar coisas grandes e firmes que você não sabe. Quem tem a presença, carrega a presença, tem a autoridade de Deus. E ninguém pode contestar isso. Contestaram a autoridade de Arão. Fala assim, ó, pega as varas de todas as tribos, a que florescer, esse foi que eu chamei. Agora uma coisa interessante, a vara, ela estava morta, ela estava seca. Como é que uma planta seca, irmão, vai florescer? Se cortou do tronco. Hein, irmão? Hein, irmão? É ou não é? Às vezes alguém pode estar dizendo, ó, está morto. Deus está dizendo, está vivo. Alguém pode estar dizendo, não vai frutificar não. Deus está falando, ó, vai florescer e vai dar fruto para a glória de Deus. Porque quem te justifica não é o homem que acusa, mas é o Deus vivo que morreu por você na cruz do Calvário. Ele vai envergonhar a morte e vai dizer, tem vida, tem vida, tem vida, tem vida agora, porque eu revi, eu lavei, eu tenho poder, eu tenho autoridade. Aquilo que estava morto agora está vivo para a glória de Deus. Quem tem presença tem vida, irmão. Não anda cabisbaixo com cara de derrotado. Eu posso mais por aquele que me amou. Então, quem carrega a presença, irmão, quem carrega a presença tem vida e tem autoridade de Deus. E para a gente encerrar, terceiro ponto que a arca carregava, ela carregava uma bacia, um maná dentro dela. Quem tem a presença de Deus, irmãos, jamais, escute isso, jamais será abandonado. O maná significa providência no deserto. E era tão interessante isso, e tão intenso, que quando o maná caía do céu, só dava para aquele dia. Não adiantava juntar, estragava. É ou não é? Para que no outro dia, novamente, Deus provesse na sua vida. Meu Deus! O que Deus está dizendo isso para nós, irmão? Olha, quem tem a minha presença, não se preocupa com o dia de amanhã. Quem tem a minha presença, eu vou prover na vida dele. Quem tem a minha presença, ainda que as muralhas se levantem, ao seu grito, como fez lá em Jericó, ao seu clamor, as muralhas cairão por terra. Ainda que o mar esteja diante de você, pelo toque das águas ela se abrirá, para que o nome de Jesus seja glorificado na tua vida. Quem tem a presença de Deus tem providência de Deus.
trazer à existência aquilo que não existe, porque quem tem a presença vive o milagre de Deus, irmão. Vive o milagre de Deus. Então, por que você está andando ansioso por alguma coisa? Faça só a sua parte. Qual é a sua parte? Carregue a presença de maneira correta. Carregue a moralidade de Deus sobre a sua vida. Carregue a autoridade que Deus já te deu sobre a sua vida. E também confie nele. Salmo 40 diz que esperei com paciência no Senhor, não é isso? Se você vê no hebraico, no original, essa confiança, esperei com paciência, está falando sobre confiança. Esperei confiantemente, com confiança no Senhor. Aleluia. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu. Você precisa clamar. Você precisa confiar. E se a presença de Deus está carregada de maneira correta na sua vida, irmãos, Deus vai cuidar de você. Lembra do povo de Israel no Egito, quando estava preso? As pragas vinham sobre o Egito, mas o arraial de Israel estava sendo abençoado. Estava sendo abençoado. Por quê? Porque o povo estava confiante. A presença de Deus estava lá. Hoje estamos vivendo um tempo muito difícil para as igrejas, irmão. Muitos líderes estão sendo atingidos. Você tem visto por aí. Às vezes a gente olha para um líder que às vezes tem falha. Aí às vezes o nosso julgamento quer condená-los, né? Mas quem somos nós para fazer isso? É ou não é? Interceda por eles, interceda pelos líderes, irmãos. Muitos líderes estão sendo atingidos. A igreja precisa interceder. A igreja precisa orar. Estamos vivendo o final dos tempos. Então você está vendo aí as guerras, muitas guerras agora surgindo, catástrofes, rumores de guerra, doenças, peste. Lembra do Covid? Ou já esquecemos do Covid? Igrejas fecharam. Deus sacudiu o planeta. Jesus está às portas, irmão. E nós não podemos desconformar. Muitos crentes estão se conformando. E Jesus está demorando. Jesus volta só para aquele que morre. Não. Jesus vai voltar para uma igreja. Vai arrebatar a igreja. Isso está prestes a acontecer. Eu creio nisso. Você crê nisso, irmão? E Jesus está às portas. Então, irmão, carregue a presença de Deus da maneira correta. Não olhe para o lado, fulano está frio, ou fulano está frio. Não, irmão, o importante é que você está quente. E você estando quente, você vai contagiar ele que está do lado que está frio. Por isso que ele manda andar de dois em dois, porque se um tropeçar e outro cair, aquele que está de pé vai ajudar a levantar, para que o fogo de Deus arda continuamente sobre o altar, sem se apagar, irmão. A igreja não morreu, a igreja ainda está viva, a igreja está na terra. A presença de Deus precisa ser evidenciada pela igreja de Cristo na face dessa terra, irmão. É responsabilidade nossa. Então nós precisamos entender e agir. Não é só reconhecer que precisa mudar, precisa agir. E quando um age, Deus muda toda a história. Gideão agiu, mudou a história do povo. Jeremias agiu, mudou a história. E tantos outros mudaram a história do seu momento. Depende de nós. E se nós nos colocarmos à disposição de Deus, eu creio que Deus vai usar cada um de vocês de maneira especial. Você crê nisso, irmão? Então dá uma glória a Deus aí, aplauda o Senhor nesta noite, mais uma vez. Eu quero glorificar o nome do Senhor.
por essa oportunidade, deixar um abraço para o pastor João Gato, agradecer os irmãos, agradecer o Moisés que me convidou para estar aqui nessa noite. Eu glorifico ao Senhor pela vida de todos vocês, de revê-los, ver que todos estão bem e que a graça de Deus seja derramada sobre nós, irmão. A misericórdia de Deus seja derramada sobre nós. Fiquemos firmes, porque o nosso Mestre cedo vem, já está vindo, buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E eu quero ver todos vocês lá, amém, irmão? E a gente vai gritar lá, dar um grande brado, nós conseguimos, aleluia, nós ficamos firmes e nós estamos aqui para a glória de Deus. Deus abençoe